Como a saúde mental define os nossos resultados? Saúde mental, resultado. Como? Como que a saúde mental, ela 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 influencia onde a gente está? Assim, você foi muito feliz na escolha do tema, né? Tá. Como a saúde mental influencia nos resultados. Primeiro, nós poderíamos falar de números, né? Hoje, por exemplo, se você for pensar em doenças, 87% das doenças têm causas psicossomáticas. Uau. Então, eu estou dizendo que 87% das doenças são causadas pelas nossas emoções. E aí eu estou falando de dor de cabeça, de enxaqueca, de doenças autoimunes. Então, olha o peso da saúde mental, inclusive no meu corpo. Quando eu falo de história e de sucesso, isso muda tudo. Ontem eu falava, por exemplo, sobre como que a nossa infância influencia na nossa forma futura de ganhar dinheiro. Isso é 100%. Então, vamos pegar lá da base. Então, como que a saúde mental influencia nos resultados? Eu vou Vamos. pegar passo 1. Tá. Primeiro deles, os seus filhos vão lidar com o dinheiro a partir do que eles experimentaram na sua casa nos primeiros 7 anos. A criança não entra em contato com moeda. A criança não sabe o que é dinheiro. Ela sabe o que é afeto. E a depender de como você lida com certos afetos, os seus filhos vão ser quebrados ou vão ser pessoas que vão querer crescer muito na vida. Vão ser grandes empreendedores, grandes empresários. Então, eu já começo por aí. Então, até o meu futuro profissional, ele é muito determinado pela forma com que eu vivi isso dentro da minha casa nos meus primeiros 7 anos. A forma com que os meus pais lidavam com o dinheiro, com a escassez, com o excesso, com o medo, com a falência, essas coisas vão influenciar com a minha forma de lidar com o dinheiro. Ontem eu fazia uma experiência até sobre isso com a Dani, falando um pouco sobre isso. Imagina algumas perspectivas, como que aconteceu o dinheiro lá na sua infância. Nós vivíamos um período de escassez muito grande. Falei, e hoje eu aposto que você tem medo de perder o dinheiro. Ela falou, ponto. Falei, é óbvio. Porque você experimentou dinheiro em forma de medo. E quando eu tenho medo, eu levo o medo para a vida adulta. E aí eu começo a funcionar a partir do medo. Falava com meu esposo, falei, volta lá nos seus 7 anos. Se eu falar para você dinheiro, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Ele falou tragédia. Falei, e hoje como você lida com o dinheiro? Como se fosse uma tragédia. Morre de medo de perder, morre de medo de alguém te passar para trás, lida com o dinheiro como se ele fosse algo que pudesse ir embora muito rápido. Então, a saúde mental ela já começa por aí. Nos seus primeiros 7 anos de vida, eu vou formatar o que você vai levar para os próximos. E aí, isso é tão grave, eu até arrepio de falar nisso, né? E às vezes até choro de falar nisso. Eu falo para os pais, são só 7 anos. São só 7 anos. Se você precisar parar a sua vida, para. São só 7. São 7 que vão determinar todo o resto. E qual que é a forma correta do pai passar esse ensinamento de como a criança lida com dinheiro? Porque eu falo que não vem instalado de fábrica na Não. cabeça do pai nem da mãe. Não. Ele vai descobrindo por, às vezes, experiências que o pai dele fez com ele. Ele falou, pô, isso aqui deu certo comigo, deixa eu replicar. Ou ao contrário, pô, meu pai fez isso aqui comigo, não foi legal o que ele fez, vou mudar a partir de mim. Então, qual que você acha que é o melhor? A gente precisa cuidar o tempo todo das nossas emoções para que a gente não passe isso para os nossos filhos ou passe da forma correta. Tá. A criança, vou dar um exemplo aqui, ela não sabe o que é amor. E não adianta você sentar com seu filho e dar uma aula sobre amor. Ele não vai entender o conceito, ele experimenta o conceito. Muito bom. Se o Caio diz que ama a filha dele, mas ele é distante, ele é frio, ela entende que amor é distância e frieza. E na vida adulta ela vai procurar um cara frio e distante. Porque é isso que ela entende de amor. Amor para ela é isso. Se ele entende que dinheiro é medo, é escassez, na vida adulta ele vai experimentar dinheiro como medo e escassez. Te dar um exemplo prático. Uma pessoa que trabalha com a gente no escritório. A menininha me mandou um áudio. Tia André, minha mãe bateu o carro, mas meu pai não vai matar ela. Ele não vai danar com ela, porque foi sem querer. Eu falei, quando eu for lá no escritório, eu vou tentar entender isso. Eu peguei a criancinha, falei, ela gravou esse vídeo, mandou pra mim, por que ela falou isso? Ela falou, não, é porque a hora que eu bati o carro, eu falei, nossa, o fulano vai me matar. Na criança já gera o medo, deixa eu justificar a atitude da minha mãe, porque senão meu pai vai brigar com ela. Aí eu perguntei pro pai, falei, quando ela faz alguma coisa errada, você briga com ela? Não, porque ela é muito barbeira, ela é isso. Falei, você tá percebendo o que você tá criando na sua filha? Então, não adianta ele dizer, eu sou um bom pai, eu sou amoroso, mulher é tratada assim, se quando a esposa dele erra, ela tem uma punição. E aí a criança, olha como a criança sofre. A criança se justifica, manda um vídeo falando, papai, a mamãe bateu o carro, mas não briga com ela, tá? A culpa não foi dela.
Isso aqui já gerou uma fábrica de afetos dentro dela. Sim. E isso já vai gerar uma repercussão lá na vida adulta. Então, respondendo a sua pergunta, o que fazer? Presta atenção no que você demonstra para os seus filhos. Presta atenção em como você estimula os seus filhos. Presta atenção em como que isso vai repercutir na cabecinha deles. As críticas, a forma de lidar com o dinheiro, que trabalho é uma coisa boa. Então, por exemplo, a minha filha, ela era muito pequena e eu precisava viajar, não tinha escolha. Então, a gente ia para o aeroporto e quando eu ia me despedir dela, ela tinha 1, 2 anos, ela chorava. Eu dizia, não chora, a mamãe está indo fazer uma coisa maravilhosa. Trabalhar é ótimo. Mulheres que trabalham é perfeito. A mamãe faz escolhas, a mamãe compra bolsa, a mamãe compra suas coisinhas. O tanto que é bom uma mulher que trabalha, uma mulher empreendedora, você tem que ficar feliz com o que a mamãe está conseguindo. Ou eu podia chorar junto e ela entender. Trabalho é ruim, trabalho rouba minha mãe. Eu perco a minha mãe porque minha mãe está trabalhando. Percebe que uma simples atitude muda tudo? Tudo. Se eu abraço ela no aeroporto e choro também, o que ela vai entender? O trabalho rouba minha mãe de mim. Portanto, quando eu for adulta, o ideal é eu não ser uma mulher empreendedora, uma mulher que trabalha, uma mulher que ganha dinheiro, porque isso vai me tirar dos meus filhos. Então, eu tenho que ser uma mulher que não vença na vida. Percebe? Minha filha, com o primeiro colegial, ela começou a fazer cookies e vender na escola. Ela falava, mãe, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter meu futuro. Ela fala hoje, não, o dinheiro de vocês é de vocês, eu quero construir a minha história. Por quê? Porque ela entende que trabalho é maravilhoso. Olha as palavras que a gente fala sobre o trabalho. Amanhã, segunda-feira, começa a luta. Luta é coisa boa? Vou pra guerra. Hoje eu tenho que matar um leão por dia. Aí a gente associa trabalho, sustentabilidade, a luta, a tristeza, a guerra, a coisa ruim. Aí eu travo tudo. Eu travo lá atrás. E você falou que muito das doenças psicossomáticas começam lá na infância. Sim. E você vê que essa correlação de uma pessoa... Talvez o jeito que eu vou perguntar talvez seja um jeito tão correto, mas esse eu entendi a semântica que eu vou perguntar. É possível uma pessoa chegar ao sucesso emocionalmente destruída? Não. Não. Aliás, ela pode até chegar, mas vai durar muito pouco. Tá. E se ela chegar, ela vai chegar por obra do destino, por uma sorte, por um tropeço, mas esse sucesso ele vai durar muito pouco tempo. Tá. A gente vê grandes personalidades, por exemplo, um Amy Winehouse e daí para frente. Esse sucesso ele tem uma sustentabilidade pequena. O sucesso, a prosperidade e o dinheiro, eles podem ser uma bênção ou uma desgraça na sua vida. O rei Midas, que é um mito que eu gosto muito, Midas pediu o poder de tudo que ele tocasse virasse ouro. E isso é maravilhoso, não é? Tudo que você toca vira ouro. Você está afortunado. Só que a partir dali ele não podia comer e nem tocar nas pessoas que ele amava. Ou seja, o que era uma bênção virou uma maldição na vida dele. Dinheiro, fama e prosperidade sem sustentação psíquica é prisão. Se você não tem saúde emocional, isso vira uma prisão. Isso não te abençoa, isso te prende, isso te limita. Então, se eu chego no sucesso sem o pilar emocional estável, eu vou destruir absolutamente tudo e aquilo que eu tenho de mais precioso. Então, eu vou destruir minha família, eu vou destruir os meus valores, eu vou destruir aquilo que é importante para mim. Por isso, saúde emocional é tão importante, porque ela é pilar. Senão, você coloca tudo a perder. E aí, a única coisa que você vai ter é dinheiro e sucesso, que talvez não seja sucesso, né? Porque sucesso, para mim, ele passa por outras perspectivas. Quando a gente fala de saúde física, talvez seja um pouco mais óbvio para as pessoas. Se eu quero buscar mais saúde física, eu tenho que me alimentar bem, fazer exercício físico, tomar água e dormir. Agora, quando falo saúde emocional, tem gente que dá uma tela azul. E qual que é o sono, a água, o exercício físico da saúde emocional? O primeiro deles é autoconhecimento. Esse é o primeiro. Sua pergunta é muito boa. Primeira coisa é você se autoconhecer. É você saber quais são os seus limites e quais são as suas potencialidades. Limite todo mundo tem. E é importante, inclusive, que você conheça os seus. Até onde eu consigo ir e até onde eu não conheço. Até onde eu não consigo. Então, autoconhecimento é imprescindível. Que tanto que eu aguento, quem eu sou, o que é que eu posso,
qual é a minha história, quais foram os meus limitadores lá atrás, o que aconteceu na minha infância que pode sabotar a minha história, que pode ferrar com o meu futuro. Então, quais são as zonas cinzentas? Isso eu ainda estou só falando de autoconhecimento. Quais são as zonas cinzentas que eu tenho que ficar de olho nelas? Então, sei lá, aconteceu alguma situação, por exemplo, a mim. Passei por muita dificuldade financeira lá na infância. Nunca passei fome, mas passei muita vontade de muita coisa. Então, essa é uma área que eu tenho que cuidar dela. Porque eu tenho uma tendência a olhar para tudo com muita escassez, com muita limitação. Então, isso tudo, primeiro pilar, então, a minha água, sono, exercício. Autoconhecimento é um deles. Conheça-se, conheça-se, conheça-se. Gasta tempo se conhecendo. Esse precisa ser o melhor projeto da história. Tá. A gente precisa ter um mapa a respeito de nós mesmos. Depois, autodesenvolvimento. Então, primeiro, autoconhecimento. Depois, autodesenvolvimento, que seria o nosso exercício físico. Tá. Se você é muito bom em alguma coisa, torne-se melhor ainda. Uau. Você é o cara do... Sei lá, eu, por exemplo. Eu sou boa de retórica, eu falo bem em público. Cara, potencializa isso ao máximo. Eu trabalhei numa universidade corporativa e eu meio que quebrava a lógica, eu era muito disruptiva. Eu era executiva de treinamento e desenvolvimento de executivos. E lá a gente dava feedback baseado em pontos fortes e pontos a melhorar. Pontos fracos e pontos fortes. Eu dizia, tá tudo errado. Esqueça os pontos fracos. Pontos fracos é terapia. É história de vida. Isso daí, o buraco é bem mais embaixo. Tá. Fortalece os pontos fortes. Não, André, mas não é essa a lógica corporativa. Claro que é. Desenhe o plano de desenvolvimento do cara baseado nos pontos fortes dele, não nos pontos fracos dele. Porque a gente desenhava o plano de desenvolvimento baseado nos pontos fracos. Ele não tem oratória, ele precisa fazer um curso de oratória. Ele não se comunica bem, ele tem que fazer um curso de oratória. Ele tem isso, ele precisa fazer um curso de... Não, esquece isso daqui. Isso aqui é questão dele. Isso aqui nós vamos contar para ele, falar, cara, isso aqui são suas bombas que você pode pisar nelas, suas minas. Você precisa cuidar disso aqui. Agora, o plano de desenvolvimento tem que ser baseado nos pontos fortes. Então, primeiro, autoconhecimento, depois autodesenvolvimento. Se você é bom em alguma coisa, torne-se melhor ainda. Por quê? Porque aqui é minha velocidade de cruzeiro. Aqui é onde eu vou sem muito esforço. Eu não preciso sofrer aqui para crescer, porque eu já sou bom nisso. Então, autodesenvolvimento é outro pilar da saúde mental. Depois, zelar daquelas coisas que são básicas, parecidos... Esse seria a nossa água. Tá. Sem hidratação, eu morro. Sim. Sem algumas questões de saúde mental, eu morro. E aí são questões práticas. Sono, descanso, lazer, prazer. Existe dentro de nós um mecanismo de autorregulação. Que ele vai trabalhar com as questões dos pesos ou das questões que você tem que lidar com elas e a questão do prazer. Um equilibra a outra. Se elas não se equilibrarem, a gente adoece. Então, como que essa autorregulação funciona? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você se preocupa com a violência urbana, você se preocupa com o crescimento dos seus filhos, você se preocupa com doença. Normal, isso é vida. Isso é do game. Isso aqui acontece. Eu preciso aqui, na aba prazer, ter também uma proporção para que isso se equilibre. Se isso não se equilibra, eu adoeço. Então, olha para isso. O seu prazer é proporcional às suas dores? O Titãs tem uma música que diz, a gente quer prazer para aliviar a dor. É fato. Isso é uma teoria da psicologia. O prazer alivia a dor. O que você faz de bom para você? Você se cuida? Você, por exemplo, falou do jiu-jitsu que você ama. Você faz alguma coisa que você ama, um esporte, você, sei lá o quê, você lê, você faz meditação, você tem prazer em alguma coisa e você investe tempo nesse prazer. Nós vivemos numa sociedade onde a gente sente culpa de sentir prazer. Alguns dias atrás fomos para a praia com um casal de amigo nosso, aí ele falava assim, André, mas será que tá certo mesmo? Tem 5 dias que eu tô aqui à toa. Será que isso não tá errado? Minha empresa tá lá, tem outras pessoas tocando, será que eu não deveria estar lá? Eu falava, olha para a crença que você tem. Seu pai te ensinou lá atrás que você tinha que trabalhar 24 horas por dia, porque é o olho do dono, é que engorda o gado, e que não sei o quê, que não sei o quê. E você está sentindo culpa de sentir prazer. Só que se você não tiver prazer, você vai adoecer. Então, descompressão. Então, autoconhecimento, autodesenvolvimento, descompressão. O que você faz para descomprimir? A máquina não vai andar se não for assim. Eu quero. Não adianta você querer. Você vai adoecer. Deixa eu te contar que você vai adoecer. Se você não descomprimir, você vai adoecer. Então, assim, vê até onde você aguenta. Não dá para você achar que você vai aguentar tudo. Quarta coisa, saúde mental real. Hoje vivemos questões, especialmente no Brasil, muito importantes, dados da OMS.
Somos o país mais ansioso do mundo. Não é. Um país que não tem guerra, que não tem terremoto, que não tem grandes desgraças. Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Por quê, André? Porque a ansiedade, aqui daria uma aula de neurologia, né? Nós faremos 4 horas de podcast aqui. Não é. O que é o mecanismo da ansiedade? A ansiedade, ela trabalha numa zona no nosso cérebro ligada à instabilidade. Nosso cérebro não nasceu para viver sobre instabilidade. Ele nasceu para rodar na velocidade de cruzeiro. Quando alguma coisa entra em instabilidade, a minha amígdala ativa. Quando a minha amígdala ativa, ela derrama cortisol, dopamina e todos os neurotransmissores para me colocar em alerta. Isso não é ruim. Isso é um sistema de urgência e emergência, como no avião. Aconteceu alguma coisa, quebre o vidro, máscaras cairão, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para quê? Para que a gente viva. O negócio já está errado. Mecanismo de segurança. Segurança. Tá. O nosso cérebro trabalha do mesmo jeito. Velocidade de cruzeiro. Aconteceu alguma coisa? Tum, mecanismo de segurança. Muito cortisol, muita adrenalina, porque está acontecendo alguma coisa errada. Esse cara precisa reagir e fugir. Uma das duas coisas. Só que esse mecanismo ele é para urgência e emergência. Ele não é para ficar ligado o tempo todo. Não é para o tempo todo você estar voando daqui para Paris e máscaras caindo e o pau torando. Senão você pira dentro do avião. Isso é para de vez em quando. Sim. Só que o que acontece? O que eu falei? A amígdala instala sobre instabilidade. Quando há alguma instabilidade, ela ativa. No Brasil, a gente vive em instabilidade econômica, financeira, política e de segurança. Sua filha, você ainda não passa por isso, mas eu passo. Minha filha de 19 anos sai para a rua, eu não sei se ela volta. Isso mantém o meu mecanismo de instabilidade ligado. A amígdala ligada, máscaras caindo o tempo todo. E aí as pessoas ficam o tempo todo ansiosas. Quando a política me deixa em instabilidade, eu não sei se o presidente passa ou não por um impeachment, porque toda hora um presidente passa por impeachment. Eu não sei se a moeda se sustenta. Eu não sei se a economia se sustenta. Eu não sei se daqui a 1 ano as minhas empresas estão saudáveis, dada a instabilidade. Percebe que eu estou com o mecanismo de instabilidade o tempo todo ligado? Por isso somos o país mais ansioso do mundo. Então, 4º ponto. Saúde mental. Cuide disso. Perceba sinais de ansiedade. Ansiedade não é ruim. Ansiedade é uma amiga. A gente precisa conversar com ela. A ansiedade é uma amiga? Uma amigaça. Curioso. Ela é um alerta de segurança. Se a máscara cai no avião, ela está tentando fazer o quê? Salvar. A ansiedade é a mesma coisa. Quando você tem uma crise de ansiedade ou quando você está mais ansioso, o seu cérebro está te dizendo assim, Caio, faz um inventário, tem alguma coisa acontecendo que não está legal. Vamos parar para olhar, cara, senão você vai adoecer. Você pode fazer um câncer daqui a alguns anos, você pode ter um AVC, você pode ter um Alzheimer, você pode ter um Parkinson. Vamos olhar o que está acontecendo? Cara, sua vida não está muito legal do jeito que você está levando, não. Você precisa rever. A ansiedade é um alerta. Ela não é algo para te adoecer. Quando eu já estou doente, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Aí já é a doença. Mas a ansiedade do nosso dia a dia, ela é uma informação. Tem alguma coisa que você está fazendo que não está legal. E se você não cortar, isso vai gerar problemas futuros mais graves. Percebeu os sinais de ansiedade? Outro dia, no final da tarde, eu fiquei um pouquinho ansiosa. Falei, peraí, deixa eu olhar aqui. Cheguei lá em casa, fui tomar um banho, fui para debaixo do chuveiro, falei, deixa eu ver nesse dia o que aconteceu. Deixa eu mapear aqui. Percebi que eu entrei na rede social de uma pessoa que me fez super mal. Me deixou ansiosa, me deixou com alguns... Falei, cortei, não olho mais nunca essa rede social dessa pessoa, já era. Isso aqui está me adoecendo e eu não posso entrar nessa. Eu preciso proteger minha energia. Muito bom. Então, saúde mental. Então, o 4º ponto seria a nossa saúde mental. Ah, tô tristinho. Fica atento. Isso pode ir lá para frente, desaguar numa depressão. Você está ficando um pouco triste, você está indo trabalhar e você não está gostando do que você está fazendo. A segunda-feira você amanhece, você fala, ai, que saco que eu tenho que ir para o escritório. Talvez você esteja burnoutando, talvez você esteja entrando em burnout. Então, o que eu digo para as pessoas? Isso virou meu propósito de vida. Até porque perdi minha irmã em julho por uma questão de doença mental. Uau. Olha para isso. Não espera virar doença. Porque depois que virar doença, aí o negócio complica bem. Aí você está na mão dos outros e aí a sua chance de dar certo é mínima. Eu vou afirmar isso. E eu falo isso em congressos de médicos e eu falo, se eu estiver errado, doutores, algum levante aí e fala que eu estou errada. No Brasil, num curso de medicina de 6 anos, nós temos 2 semestres só de saúde mental.
Você acha que o médico está preparado para te receber num pronto-socorro com a urgência de saúde mental? Não. Então, não chegue nesse ponto. Sim. Se você chegar, você está à sorte. Aí, perceber os sinais de tristeza, de ansiedade, de burnout, de melancolia, de dores generalizadas, de fibromialgia, de uma tristeza sem razão, de uma perda de sentido pela vida, uma perda de sentido por, eu gostava de sair dia de domingo, agora eu prefiro ficar mais quieto. Eu gostava de estar com as pessoas, agora eu não gosto mais. Tá percebendo mudanças de comportamento? Acorda antes. Já vai cuidar antes. Se você chegar a precisar de medicação, enfim, aí você vai para uma outra esfera, aí o negócio já vai complicar bastante. É o que você falou da balancinha, né? Tem gente que não vem percebendo essa balancinha. E quando ela faz isso, aí pra você fazer isso aqui de novo, aí você passa aperto. Então é pressão, que você não vai abrir mão dela. Isso é vida, é do game, todo mundo vai ter pressão e descompressão. Tem gente que só funciona no caos. Tem, mas aí você roda no esforço, né? E aí você corre o risco de ter um problema lá na Não frente. parece que tem gente que sempre tá buscando o caos? Eu brinco, ontem eu falei sobre isso até com meu esposo. Tem gente que parece kamikaze. Você lembra dos kamikazes na Sim. Segunda Guerra? Enchia o avião de bomba e jogava em cima do lugar. Tem gente que é kamikaze. A pessoa parece que ela cria para ela viver no limite, assim, com a faca no dente. Isso, a nossa cabeça não suporta isso daí. Isso aí, em algum momento esse copo vai encher.